Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. Da presença à distância. Psicodrama virtual ou digital? Março de 2020. Medo, quase pânico, extrema ansiedade e angústia. Primeiro, o inesperado. O corte da liberdade e da autonomia, seguido do medo. Em alguns momentos, medo, quase pânico. Depois vivi privações de contato. É o que conta Júlia Casulari Mota, na cena 1, do medo à esperança de crescer. Logo no início do oportuno livro coletivo Psicodrama Virtual, explorando a toca do coelho. A experiente psicóloga e psicodramatista resume a história de um sociopsicodramatista digital presencial sem meias palavras. Por fim, passado o susto inicial, reiniciei um tempo de preparação para tanta mudança. Desse jeito foi comigo e com tantas outras pessoas da minha geração, comenta, mencionando principalmente mulheres maduras, pouco versadas em mídias e morando sozinhas. Não foi só isso. Em outro livro coletivo igualmente oportuno, lançado também em 2021, O Drama na Tela, Trajetórias do Psicodrama Online, os jovens psicólogos e psicodramatistas Daniela da Silva Fernandes e Felipe Anselmo descrevem uma situação de crise generalizada a partir de 2020, com a pandemia do novo coronavírus e as inevitáveis mudanças por ela provocadas. O isolamento social, o uso de máscaras, o fechamento de grande parte do comércio e dos serviços, a atenção redobrada aos cuidados de higiene, como o uso de álcool em gel, a mudança da rotina, o home office, a mudança de vida. Contextos escolares, familiares e profissionais precisaram se adaptar a esse novo cenário. Com isso, muitos profissionais da psicologia precisaram pausar seus atendimentos presenciais. Em contrapartida, o contexto era de extrema ansiedade e angústia, consultórios fechando e a demanda aumentando. Então, muitos psicólogos passaram a realizar o atendimento psicológico online. Surpresos com a repentina revolução provocada pela pandemia, os próprios organizadores do 22º Congresso Brasileiro de Psicodrama tiveram que enfrentar o desafio bem-sucedido de promover o primeiro evento digital da história do movimento brasileiro, em outubro de 2020. A esse respeito, em seu artigo Psicodrama e Métodos de Ação Online, Teorias e Práticas, a psicóloga e psicodramatista Maria da Penha Neri informa que, em alguns sociodramas, fizemos aquecimentos do grupo relacionados aos sentimentos vividos durante a pandemia, ressaltando os que mais surgiram foram angústia, medo, solidão e desânimo. Ela comenta também, por exemplo, a respeito da criação do vínculo terapêutico virtual, teorizando sobre o fenômeno tele. A seu ver, no ambiente virtual ocorre a televirtual, ou seja, a troca intersubjetiva de afetos e escolhas que promovem a cocriação. Uma citação sua procura ilustrar a percepção positiva da mudança. Uma paciente me diz: quando desempenhamos os personagens ou trabalhamos com os símbolos, eu consigo me rever aqui na tela do meu celular e refazer o que me dificulta. Tudo fica menos angustiante. Ainda com relação a esse artigo de Maria da Penha, coragem é que não falta à autora para propor conceitos novos, a partir de diversos encontros terapêuticos, alguns deles utilizando os métodos de ação online. Entre esses conceitos, vale a pena identificar pelo menos os de realidade hipersuplementar, televirtual e corporalidade condensada, que certamente serão submetidos às provas do tempo e de futuras discussões. Sem entrar no mérito de cada um desses elementos, cabe reconhecer o valor positivo desses exercícios teorizantes, levando sempre em conta que, no caso de certas formulações apresentadas por Moreno ao longo de sua extensa produção literária, são frequentes as sensações de caminhadas sobre areias movediças. Entre elas, por exemplo, é o caso da já mencionada incursão pela socionomia e pela tão propalada e pouco desenvolvida sociatria, a não ser em termos abstratos.